Fala galera, eu sou o Ivandro do canal Segredos da Fotografia e hoje a gente vai começar um quadro Qual a ideia que eu tive para produzir essa foto? Então vamos lá. Inicialmente eu vou mostrar aqui no computador e a gente vai explicar todas as imagens como aconteceu. Nessa foto daqui, a ideia principal era que a gente estava fotografando num dia que nós tínhamos um ambiente chuvoso, nublado praticamente, estava oscilando entre nublado e chuvoso. E nesses dias de fotos, por exemplo, como a gente trabalha com uma equipe muito grande, eu não consigo remarcar o trabalho ou dizer para o cliente assim, não, eu não vou poder fotografar hoje, a gente vai ter que refazer outro dia. A gente precisa realmente resolver todos os materiais, tudo que está no briefing naquele dia de fotos. Você tem modelos, tem maquiadora, tem produtora de moda, a locação já está reservada, então é quase que impossível eu ter que remarcar o material. Então, olhando para essa foto no resultado final, como é que foi feita? A gente estava fotografando embaixo de um galpão, justamente um galpão aberto, né? Ele só tinha o telhado, ele não tinha as paredes laterais, mas justamente porque já estava chovendo e era final do dia, então eu precisava resolver e finalizar essas fotos. Então, a ideia da foto da capa, que é justamente essa, era uma foto com um cachorro, então imagine que já tenha, né, uma dificuldade maior aí por causa de um pet na foto, e nós tínhamos os modelos que em final do dia ainda são crianças, já estão um pouco cansados, né? Então como é que produziu esse material? Primeira coisa a ideia que eu tive foi justamente pegar um cenário que eu tivesse um pouco mais de profundidade de campo, para que não ficasse tão abafado, tão fechado, uma sensação de tão fechado para as fotos. Então a gente fotografou num ângulo que eu consegui valorizar mais o céu da foto do que o chão da foto, até porque depois, essa foto daqui, para vocês entenderem, não é que eu cortei o pé proposital, é que essa foto, na proporção do catálogo, depois vai cortar aqui próximo ao joelho dele, um pouquinho para baixo na canela. Então, eu preciso deixar esse espaço para que a sangra, na hora do corte, da impressão, eu tenha esse cuidado para que a designer, ou a pessoa que vai estar finalizando o material, consiga reposicionar a foto, enquadrar a foto junto à logomarca, junto ao ano da coleção, detalhes que precisam também estar na capa. Então, por isso que a gente fotografa sempre um pouquinho mais de longe do que o convencional. Nada impede de eu fazer o crop depois. Então, pensando nessa iluminação, nós tínhamos lá fora já um sol caindo, um dia nublado, chuvoso, então eu não tinha muita iluminação lá na rua. Eu realmente precisava utilizar flashes e rebatedor para conseguir fazer essa foto. Então, como é que eu fiz a iluminação? Eu vou abrir aqui o quadro da diagramação da luz. Como é que então eu fotografei? No eixo da câmera eu tenho aqui os dois modelos e eu tenho um Octasoft de 1,20 m com um Godox 600 atrás deles, iluminando os modelos 45 graus em relação ao eixo da câmera. Eu vou abrir só aqui uma camada para a gente conseguir utilizar o brush. Então, notem que em relação à câmera, nós tínhamos aqui em torno de 45 graus. E de altura também, se a gente olhar a imagem aqui, notem que o brilho dos olhos é de cima para baixo. Se eu quisesse uma luz mais teatral, eu deixaria a luz flat vindo no ângulo quase da altura do rosto deles. Como eu queria essa luz, essa sombra caindo, então eu utilizei ela 45 graus também, no caso em relação ao solo. Então ela estava inclinada para baixo. Isso faz com que as sombras aqui no rosto a gente tenha muito mais naturalidade e também mostre bastante a volumetria das peças, a tridimensionalidade das peças, que isso também é importante para o nosso cliente. Então, agora olhando a luz principal, o que a gente precisou também? Como eu estava num ambiente escuro, num ambiente de terra, chão batido, não tinha onde a luz está rebatendo. Então o que eu fiz? Eu usei aqui um rebatedor prata, ele tem 1,20 m por 1,80 m e eu estava capturando tanto essa luz que estava chegando ao modelo aqui e também rebatendo o máximo possível que eu conseguia da luz que estava sobrando, que estava indo além dos modelos, para fazer um equilíbrio entre a luz e a sombra no rosto deles. Notem que a distância, deixa eu só inverter aqui o brush, a distância entre o rebatedor e os modelos
essa distância aqui vai aumentar ou diminuir a intensidade do reflexo, né? Então, isso eu faço justamente de uma maneira intuitiva, de uma maneira lá na hora das fotos eu consigo ver, não, eu quero um pouquinho mais de luz, eu aproximo o rebatedor. Não, eu quero um pouco mais de sombra, eu afasto o rebatedor. Então, desde que ele não entre no quadro da foto, eu consigo ter esse preenchimento e esse controle. Com a fotografia digital isso facilita bastante, né? A gente já tem esse resultado ali na hora. E o pulo do gato aqui nessa foto, porque eu não queria o chão escuro. Notem que esse chão aqui na frente, ó, ele está mais escuro. Deixa eu pegar aqui o amarelo. Aqui na frente ele está mais escuro, só que eu não queria ele escuro, eu queria ele um pouco mais claro. Então o que eu fiz? Eu utilizei uma segunda fonte de luz, esse Godox aqui, o 400 Pro, mas ele estava só com um refletor parabólico. Ele não tinha outro refletor, não tinha nenhum difusor em frente à luz. Isso resultou, então, uma transição, se a gente visualizar aqui, ó, essa luz aqui de contorno, né? Então eu tenho uma iluminação vinda de trás para frente que causa esse destaque, essa separação do fundo, porque a luz, nesse caso, ela faz a separação do assunto, do plano de fundo. E também eu consegui, logicamente que no rosto dele aqui também, no cabelo, no corpo dele. Então eu consegui essa tridimensionalidade com essa luz e eu também deixei ela para iluminar um pouco o meu chão. Então eu tenho áreas aqui do chão que elas estão iluminadas por esse flash. Então isso equilibrou um pouco a perda de luz que eu tinha por estar embaixo de um galpão. Notem que, claro que se eu fosse fazer essa foto dos modelos, que não fosse um catálogo, eu poderia pensar numa outra ideia, mas na verdade esse era o briefing e era isso que eu precisava executar no dia. Então, para evitar um desgaste com o cliente, para evitar uma necessidade de mudança em última hora, eu vou utilizar todos os recursos que eu tenho para conseguir produzir o material e sair todo mundo satisfeito do set. Então, vamos lá. Como é que eu fiz aqui a exposição dessa fotografia? Eu vou abrir aqui, então, as informações que eu retirei da câmera. Então, eu estava utilizando a D850, que é a minha câmera principal. Eu utilizei uma lente 70-200mm, eu poderia utilizar até uma fixa, porque eu usei aqui em 100mm, mas na hora que a gente trabalha com criança, o zoom é importante para enquadramento. Às vezes, por um passo a mais, um passo a menos, eu prefiro ficar com um zoom, porque ela também é um zoom 2.8, aquela VR2, então eu tenho bastante nitidez com essa lente. Eu utilizei o focal length dela, então, em 102, e a exposição, notem que eu cheguei de 1 para 100 avos de segundo. Então ela é relativamente baixa se a gente pensar numa foto externa. Mas como eu estava no ambiente interno, eu tinha uma baixa luminosidade ambiente. A luz estava somente lá no fundo, a luz do sol estava somente lá no fundo. Então isso me deu segurança para eu chegar até uns 100 avos, ou poderia até uns 60 avos, e eu conseguiria ainda nitidez na foto, porque o que estava congelando a imagem naquele momento, o que estava iluminando os modelos, eram meus flashes. E os flashes, eles são ultra rápidos, então não teria necessidade, não iria tremer a foto. O campo focal, a abertura, no caso em f8 do diafragma, eu utilizei justamente porque eu queria o foco. Se a gente voltar lá na imagem, vou apagar aqui um pouquinho os rabiscos, notem que eu tenho nitidez nos três modelos. Eu tenho bastante nitidez no cachorro e eu tenho bastante nitidez no rosto das crianças. Se eu estivesse utilizando, por exemplo, f5.6 ou f4, é muito provável que eu teria uma perda focal, porque o campo focal diminui na medida que você abre o diafragma e eu provavelmente teria aqui o focinho do cachorro já fora de foco, fazendo o foco no olho das crianças, eu começaria a perder campo focal. Também existe uma regra que o campo focal ele viaja 2/3 para trás da foto e 1/3 para frente. Então, na medida que você abre o diafragma, esse plano focal ele vai começar a perder mais foco para frente do que para trás de onde você fez o ponto focal. Então, o ponto focal é importante eu sempre pensar nisso, que eu vou estar fazendo num plano médio, mas ele não é no meio, ele é 2/3 para trás, que ele vai continuar em foco, e apenas 1/3 para frente. Então, esse cuidado você precisa tomar na hora de tomar essa decisão
de plano focal. Então aqui f8, eu realmente, e claro que eu testo também e vejo no visor, né, dou um zoom e vejo se realmente está em foco. E eu trabalhei com ISO 500 justamente porque eu precisava compensar de alguma forma esse f8 sobre 100. Então, para eu não precisar, por exemplo, baixar mais a velocidade para capturar mais a luz ambiente, eu subi o ISO até ISO 500 e eu não vejo perda de qualidade até ISO 800 numa fotografia de moda, eu não vejo tanta perda de qualidade. Então, eu acabo indo até esse valor. Claro que se você trabalha com eventos, você vai passar isso facilmente de 3.200, 6.400 e ainda vai ter um resultado de qualidade para a foto final. Então assim, voltando aqui agora para a foto, vendo aqui a harmonia dela, eu vou abrir aqui novamente uma layer para a gente ter a possibilidade de utilizar o brush. Notem que a composição, só para finalizar que eu havia esquecido no início, a composição da foto é uma composição triangular, né? Então eu fiz isso para justamente ter espaço, caso eu queira colocar a logomarca do cliente aqui, eu poderia colocar nesse espaço, eu poderia colocar aqui em cima, caso fosse necessário. Então a gente deixa esses espaços vagos justamente para que a gente possa fazer a diagramação na sequência da foto. Gente, seria isso, espero que tenham gostado. Caso de dúvidas, podem deixar aqui no comentário, eu teria o maior prazer em respondê-los. Se gostaram, só a única coisa que eu peço é que curtam e comentem o vídeo. Até o próximo, muito obrigado, até mais.